E aí, galera, beleza? Você que tomou demais no carnaval, que tá com aquela barriguinha de chope, esse episódio é pra você. Eu tô aqui com um dos maiores especialistas do Brasil, Wagner Favalli, da Favalli Health. O cara que deixa a galera no shape, né, Vagnão? Valeu, André. Isso aí. Eu tenho duas empresas, uma é a Favale Health e a outra é a Pink Fit Training. E a gente faz um trabalho desde a parte de prevenção e melhora da dor até a melhora da dor efetivamente. E essa parte toda de wellness, fitness. Então, normalmente eu costumo dizer que a gente trabalha muito mais wellness que a saúde em si. Mas quem quer ir mais para o fitness e deixar aquele abdômen tanquinho, a gente consegue também. Vocês, na verdade, eu vi, a gente tava falando na nossa. A gente tava falando na nossa. Aqui nos bastidores, que você criou um ecossistema que você chama de ecossistema Favalli. Sim, Que fala um pouquinho pra gente legal. disso, e aí, antes de você falar do ecossistema, fala um pouquinho da tua história. Por quê? Tá. Eu tentei começar a ler aqui as coisas que você já fez, Sim. e eu ia precisar de 2 podcasts. Ok. Então você resume aí, porque você é um cara, um PhD no negócio, cara. Não, legal, agradeço. Vamos lá, na verdade, eu comecei com a faculdade de Educação Física. Após eu me formar em Educação Física, eu fiz pós-graduação em Biomecânica do Movimento, que é o estudo de como o seu corpo tem que se movimentar da forma correta. Depois eu fiz pós em Fisiologia do Exercício, que é como se fosse a medicina do exercício. Fiz isso lá na Escola Paulista. Mas sempre depois dessas formações, que isso eu estou falando, hoje eu tenho 47 anos, eu estou falando isso de 24 anos atrás, eu me formei cedo. Eu sentia um problema que era um déficit de movimento das pessoas e ninguém sabia o que fazer. Então se falava muito para alongar, mas não melhorava alongando, né? Isso na prática eu via. E aí eu comecei a buscar isso por fora de formação convencional aqui do Brasil, porque na época a fisioterapia ela era muito voltada para a parte mais respiratória, essa parte de liberação miofascial, trigger point não era muito forte daqui. E aí eu comecei a me inteirar, a estudar isso de forma empírica inicialmente. Dei uma sorte na minha vida, que foi ele veio a se tornar meu sócio, a gente teve uma sociedade que é um médico fisiatra, que é o José Eduardo Fukugava. Ele, na verdade, ele foi ser meu cliente e eu comecei a entender o que é o trigger point. Para você entender o que é Que é trigger trigger point, point? é um ponto gatilho, que é um nó que eu brinco, quem mora em São Paulo todo mundo tem, que é aquela tensãozinha aqui em cima, que é um nódulo aqui no elevador da escápula. Esse ponto gatilho pode dar uma dor na sua cabeça, ou pode dar uma dor no seu ombro, ou uma dor aqui no local. E esse ponto gatilho, todo músculo pode ter uma formação de ponto gatilho. E se você, por exemplo, tem um ponto gatilho no músculo do glúteo médio, vai te dar uma dor na lombar. As pessoas acham que é um problema na coluna, mas ela inicialmente vem num problema muscular ou de fáscia, que é outra formação que eu fiz. Depois disso eu fui buscando uma nova formação, que é a osteopatia, fiz a técnica de Busquet, que a gente tem um conhecimento mais das fáscias do corpo. A fáscia, para você entender de uma forma mais simples, costumo dizer que pessoas antigas, que nem a gente, já tem um certo tempo, a gente já foi no açougue. Quando você vai no açougue, você fala, limpa a carne para mim. Né? O que é limpar a carne? Não é tirar a gordura, é tirar a face. Ah, É um tecido conjuntivo rígido que está numa camada que vem desde o pé até a nossa cabeça e com o tempo ela vai entrando no encurtamento, que nem o músculo. Então, o que gera a tensão da face? Ou traumas que a gente pode ter na nossa vida de lesão, né? Quedas, qualquer coisa. Tensão, tensão do dia a dia, pode levar tanto ao trigger point ou à tensão da face. Má postura, ergonomia errada, exercício feito errado. Então tem N fatores que podem te levar a essas tensões. E essas tensões que a gente chama de mio, né, de músculo, faciais, te levam a dores referidas nas articulações. E 95% das dores provém de um problema miofacial, não de um problema articular. caramba, cara. Isso É, que você tá falando pra mim, tipo é, assim, você tá explodindo minha cabeça, é. porque é isso mesmo? Mais de 90%? 95. Aí você vai parar onde você quando você está com dor? No ortopedista. É isso. O ortopedista ele é um cirurgião, ele vai avaliar a sua articulação. Normalmente, agora falando para você, mas muitos casos, pode perguntar para o seu público, as pessoas vão parar no ortopedista e ele fala o quê? Não, sua articulação tá boa, fica tranquila que você não tem nada. Às vezes acontece, não acontece? Acontece. Às vezes tem uma pequena lesão, mas também não é para cirurgia. Então, o que tem que ser feito? Resumindo, você precisa
avaliar, identificar quais fáscias estão presas, quais trigger points estão ativos, causando a dor em você, fazer a liberação. Depois a gente entra no processo que eu chamo de retreinamento, que é ensinar o seu corpo a movimentar de forma correta, porque ele emburreceu. Então, quando perde conexão cérebro-músculo, ele emburrece para o movimento. Depois disso, sim, você precisa entrar num condicionamento gradativo de exercício, para aí sim você vir a fazer uma musculação numa intensidade mais alta. Só depois de tudo isso e o cara já entra na academia puxando... É o que acontece normalmente. Caraca. Entendeu? Caraca. Então, as pessoas que treinam com dor articular, elas estão causando um malefício para o corpo delas futuro. Vai poder causar uma artrose, uma hernia de disco, que seja, qualquer tipo de lesão. Então, é importante essa avaliação prévia para você poder fazer o exercício de uma forma saudável, que não te gere lesão e que seja prazeroso. Porque quando a pessoa está com encurtamentos e com dor, costumo dizer que o que acontece? Ela para de fazer a atividade física, porque não é prazeroso. Entendeu? Entendi. Você vai fazer uma coisa... Ontem mesmo, te dei retorno para uma senhora, e ela falou, eu tô fazendo, mas eu falei pra minha personal que quando eu faço esse exercício de agachamento, eu não me sinto bem, eu sinto mais dor. A personal dela falou, não, mas você tem que fazer, porque isso vai melhorar seu glúteo. E as duas estão certas. Eu falei, a sua personal tá certa. Só que ela esqueceu só de avaliar você antes. O seu quadril tá todo preso. Se você fizer o movimento com esse quadril preso, em vez de melhorar seu joelho, que é o problema dela, vai agravar mais ainda o joelho dela, porque o quadril está preso. Então a gente precisa fazer um trabalho inicial, que eu brinco que é de martelinho de ouro. Martelinho de ouro. Primeiro você vai amaciar essa carne, liberar, deixar apta ao movimento, né? Nesse treinamento, e depois gradativamente vai para o exercício. Entendi. E aí sim vai buscar essa melhora fisiológica, a melhora hipertrófica, que a gente sabe que é fundamental hoje, né? Hoje as pessoas estão dando mais valor para o músculo, graças a Deus. Hoje sabe que o músculo ele é um órgão fundamental para a produção hormonal. Antes não se falava de músculo. Antes o músculo era uma coisa... Né? Antes se falava da gordura. Você precisa perder gordura. Só que agora perder gordura tá fácil, né? Tá fácil. Porque você toma remédio e perde gordura. Tô louco. Só que aí perde músculo. E o mais importante é o músculo. Que mantém nosso metabolismo acelerado, que deixa a sua vida saudável, que deixa você ativo, com mais mobilidade. Entendi. É isso. Então vamos fazer um exemplo de vida real. Perfeito. Tá? Eu mandei uma mensagem lá para tua equipe. Legal. E tô dizendo assim, vamos falar um amigo meu, tá? Sim. Que grava podcast, tem revista, tal. Tá sedentário, tá acima do peso. Perfeito. E tal. Aí eu ligo lá para tua equipe, como que é essa trilha? Como Sim. que é essa trilha da saúde, não vou dizer perfeita, mas de você chegar num equilíbrio? Perfeito. Então, como eu falei há um pouco tempo atrás, inicialmente você vai entrar na área comercial. O comercial ele vai te explicar como funciona todo o processo de trabalho, mas de cara ele vai marcar uma avaliação funcional para você. O que seria essa avaliação funcional? Basicamente, avaliar todas as articulações do seu corpo, a gente faz através da imagem. O mais interessante é que a gente consegue fazer tanto de forma online como presencial. E o resultado é igual, porque são fotos estáticas. É igual? Resultado? Igual. Porque ele vai pôr uma imagem, pedir para você ficar numa certa distância e te ensinar os movimentos que você tem que fazer. A maioria deles são estáticos, porque é para avaliar a articulação, é estático. E tem os de movimento. Mas de movimento ele vai filmar e na apresentação da avaliação, quando tem o retorno da avaliação, isso vai estar estático, mas é muito mais profissional te mostrar o que você precisa fazer. E o que sai dessa avaliação? Vou te dar um exemplo básico, que acontece muito com todo mundo. A pessoa às vezes tem uma dor na lombar, e o problema não está na lombar, o problema às vezes está no tornozelo, que ela não está movimentando o tornozelo correto, vai causar um movimento errado do joelho, que ela começa a projetar o joelho para dentro, isso aumenta uma sobrecarga no quadril. No começo eu falei nem para você, o glúteo médio dá dor referida na lombar. E o músculo iliopsoas, que é o músculo flexor aqui do quadril, é um músculo primário para dor lombar. Então o problema às vezes no tornozelo vai causar um problema no seu quadril ou na sua lombar. Então por isso que tem que ser feita uma avaliação global para a gente saber o que precisa soltar e o que precisa fazer em termos de movimento correto para você gradativamente sair desse processo ou de dor ou de melhora de movimento. Porque também não adianta você fazer uma musculação com movimento restrito que também não vai ser eficaz. Então, eu falo isso para todo cliente meu. Eu falo, no começo da musculação, é o momento de você dar um passo para trás
quando você está começando, até porque com 3 meses de treino, você não tem ganho hipertrófico, que é o que as pessoas têm que buscar, certo? Não vai ter hipertrofia muscular, isso é fisiologia. Tá? A fisiologia demonstra isso, na ciência demonstra isso pra gente. Então esses 3 meses é muito mais preparatório para você deixar o seu corpo de uma forma melhor, resposta melhor, para você poder render após os 3 meses. Entendi. Então qualquer pessoa tem que fazer isso, não é só quem está com dor. Porque se eu for avaliar qualquer pessoa, todo mundo vai ter uma restrição de movimento em alguma articulação. E aí a gente já trabalha com essa parte profilática. Porque se você está com uma restrição de movimento e começa a fazer movimento encurtado no exercício, você também pode induzir um problema para aquela articulação futura. Entendi. Então, Aí eu passo por essa avaliação perfeito. e a gente já começa a corrigir. Aí dessa avaliação vai ter o retorno, ou do coordenador ou meu. Tá. A gente dá o retorno, pode ser... Normalmente a gente faz até para todo mundo, até mesmo quem fez presencial, a gente faz um formato online, por volta de 30 minutos a 45 minutos, que basicamente costumo dizer que nem você vai no médico, ele te dá ele pede a ressonância, ele vai explicar o que está acontecendo na sua articulação. Tá. Eu não, eu vou pegar aquela avaliação nossa e vou explicar o que está acontecendo com o seu movimento. O que você está tendo de perda de movimento que pode te causar um problema no futuro ou que está já te causando esse problema. E o que a gente precisa fazer para solucionar. Em cima disso, eu vou propor uma estratégia do que você precisa. Então, se é uma pessoa com dor, eu vou pôr um profissional que faça essa liberação miofascial, um fisioterapeuta, vai fazer essa liberação miofascial e dos trigger points. De forma conjunta, vai levar para um treino de flexibilidade, mas tem que ser gradativo, porque isso é um grande erro das pessoas. Quando você está com dor, com restrição, com trigger point ativo, você não pode alongar aquele músculo. Então, primeiro precisa soltar. Então, a gente avalia isso, primeiro solta, nessa vez na semana. E as outras duas, outros 2 profissionais, ou às vezes põe um ou 2 profissionais diferentes. Eu gosto de trabalhar com mais visões dentro do mesmo trabalho de uma pessoa. E essa pessoa inicialmente vai passar o quê? Uma coisa que eu chamo de retreinamento. O que é retreinamento? Exercícios básicos para melhorar essa função que você perdeu. Depois que você fizer isso e aprendeu, você vai fazer isso em casa. É uma lição de 10, 15 minutos. E aí esse profissional aí sim vai começar a passar treino para você. Porque você vai estar com o corpo melhor e mais apto a um movimento melhor. E lógico, presencialmente o professor vai trabalhar também às vezes a liberação, às vezes a soltura, às vezes o alongamento, sempre levando para o exercício. Vai chegar um momento, não vai ter tanta necessidade de soltura e flexibilidade, porque você já vai estar melhor, e aí você vai mais para o treinamento em si, entendeu? Entendi. E aí, então, teoricamente, nessa rota, eu não preciso seguir um plano lá dentro. Eu posso só fazer essa avaliação e ver como que eu tô. Perfeito. É isso. Pode. E a gente também tem uma coisa que é bem interessante, que é a planilha de treinamento que a gente põe no nosso aplicativo. Então eu faço esse mesmo trabalho, mesma avaliação, mesmo retorno, tá? E em vez de você ter o personal, você pode contratar o personal uma vez por semana para ele te passar o treino do aplicativo, você seguir esse treino no aplicativo. Isso é uma outra... legal isso aí, hein? Isso é bem interessante. Porque na verdade, eu era a pessoa mais contra treino online. É isso. Personalizado e prescrito. Eu era bem contra. Mas eu vi um formato que a gente consegue fazer, avaliar e passar os exercícios adequados para a pessoa. Sempre quando você fizer, lógico, com um profissional do seu lado, te corrigindo, sempre vai ser melhor. Mas esse tipo de serviço que a gente faz, você pode tirar dúvida constante. Por exemplo, se você fez o agachamento, você viu lá, pô, mas você acha que não está fazendo tão bem. Você pode gravar, fazer um vídeo, mandar para o profissional via WhatsApp. Ah, tá bom esse exercício, ele vai te corrigir. Então ele não vai te corrigir online porque não tem como. Claro. Mas ele vai falar, ó, cuidado com isso, você está projetando seu joelho para dentro, seu quadril está entrando em retroversão, quer encaixar para dentro, não pode. Então ele vai te dar uns toques para você melhorar da próxima vez. Ah, é o perfeito? Perfeito, você corrigir na hora. É um profissional na hora, né? Mas você vai aprendendo com o tempo, com preço, né? Um valor mais acessível para a maioria das pessoas e para quem quer flexibilidade de tempo também. Tem gente que às vezes pode ter muito dinheiro, mas eu conheço, eu trabalho com o público AA aqui de São Paulo. Eu já tive cliente que falava, Wagner, eu não quero ter horário, eu não quero ligar para você ou para um professor e marcar, eu quero eu fazer. E eu montei o treino no aplicativo para ele, sem problema algum. Entendi. E aí quando eu tinha dúvida, fazia com ele isso. Fazia uma vez só no mês ou duas, e lá passava o treino e ele fazia sozinho o resto do mês. Cara, isso é fantástico, esse lance de você. E até mesmo pela distância. Sim. Porque a gente tava vendo, né? Às vezes o cara tá lá no Acre, tá vendo a gente aqui, Sim. E o cara quer ter esse lance, quer ter isso, e ele não vai poder estar aqui. A gente tem muito cliente, eu tenho cliente na Itália, cliente na Inglaterra, fora do Brasil, Legal. Tem cliente em Recife, que a gente faz treino online também. Então dá para fazer o personal online, nesse formato, também como se fosse personal,
ou via aplicativo. Faz uma vez online, entendeu? O resto faz no aplicativo. Então tem Isso várias que tá no formas. aplicativo, ele é focado em mim. É o treino montado para você. Montado para mim. Para Porque você. a gente sabe também, no turismo a gente sofre muito com isso, né? Com os especialistas de GPT. É né? isso aí. Aí vai para Roma, vai para os Estados Unidos sem visto, vai para o Canadá sem visto. Então, na área de vocês também deve ter os espertos que acham que sabe mais que o profissional. Perfeito. Né? Então, isso é focado mesmo personalizado. É total personalizado. E eu nunca faria uma coisa que não fosse. Porque o que eu falei no começo, eu era totalmente contrário a isso, porque a maioria das pessoas faz um treinamento X para... vou fazer um treino progressivo. Entendeu? Que hoje eu brinco, vai na IA lá e pede para montar para você. Vai ser até melhor que um profissional montando. Né? Só que o problema é que ele não está vendo o quê? Será que você está com limitação de perda de mobilidade de tornozelo para agachar direito? Aí vai te pôr no agachamento. Não te avaliou. Né? Então, eu costumo dizer que a primeira coisa para você saber se você está na mão de um profissional bom, ele precisa te avaliar. E como ele vai montar um treino sem te avaliar? É uma coisa totalmente contrária a tudo para mim. Então eu preciso entender do seu corpo primeiro para depois te prescrever o movimento. Entendi. Né? É que nem o médico, ele te pede uma ressonância para entender. Ele não vai olhar para você e falar, não, seu joelho tá assim. Né? Então eu tenho que entender como está seu movimento para te dar movimento. Como eu vou te passar movimento sem entender se você está com limitações para algum tipo de exercício? Aí eu sabendo sua limitação, eu tenho que pôr exercício adequado para você. Por exemplo, eu sei que você precisa treinar glúteo para melhorar sua dor lombar, certo? Mas sua perda de mobilidade está muito alta. Você não vai agachar bem, nem fazer certos exercícios. Eu vou te passar um exercício adequado para isso, que é, por exemplo, elevação de quadril no chão, vai te ativar glúteo, mas não precisa de tanta mobilidade de tornozelo. Então a gente tem como adaptar para pessoas exercícios que vão ficar mais efetivos, né? E dar um resultado com certeza maior. Entendi. Vamos trazer um pouco para a viagem. Vamos embora. A gente está vivendo uma economia prateada aí, que é a economia dos 60 a mais. Ótimo. Que é aquela galera que está com sede de viver, e principalmente depois da crise sanitária, eles entenderam que dinheiro não é tão... Caixão não tem gaveta. Eu tava tentando lembrar essa, E aí a gente tá vendo essa galera com uma sede de viver. E como que você, como especialista nessa fisiologia, e a gente estuda muito isso, que os 70 hoje são os 70 são 50. Sim. Como que você vê hoje essa evolução e essa longevidade da galera? Sim. Eu acho que o maior crédito que a pessoa pode ter, pensando na parte de atividade física e longevidade, é o treino, que é basicamente quando você fica saudável para o movimento você treinar, adquirir músculo e força. Isso não sou eu que estou falando, cada vez mais as pesquisas científicas vêm demonstrando isso. Então o músculo não é só função de mobilidade, e a gente já sabia há muito tempo, taxa metabólica, então quanto mais músculo você tem, mais calorias você pode consumir. Então você pode viajar e comer mais também, que é importante, né? Ninguém vai viajar e não vai num restaurante bom. Então você está com a sua taxa metabólica melhor, você pode consumir mais. Isso é importante. Agora, o que a ciência vem demonstrando muito pra gente agora, e já é claro isso, que o músculo é considerado um órgão, e esse órgão é um dos órgãos mais importantes para a produção hormonal. Então, quando a gente fala isso, a gente está falando de longevidade. E quando a gente fala isso, a gente fala da parte fisiológica. E quando a gente fala da mobilidade, que é da movimento que eu falei, junto com a força, a gente está falando de você conseguir viajar de forma saudável, né? Porque eu tenho clientes que quando eu começo a trabalhar com 65 anos, 70, novos para hoje. Eu tenho cliente de 90 viajando toda hora. Que eles viram para mim e falaram, não, eu vou parar de viajar, porque eu já não tenho prazer, eu vou pegar a mala, me machuco, não consigo pôr a mala no avião, tenho vergonha de pedir para alguém me ajudar, né? Porque ninguém gosta de ajuda na vida. Você gosta de ajuda, de pedir algo para alguém? Nossa, eu odeio, né? E na verdade, quando a gente começa a ficar mais velho, você tem isso também, você não mudou, né? Eu já tenho uma idade e eu começo a entender certas coisas que eu não entendia antes. É isso. Então, você depender do outro... Eu tenho um exemplo da minha avó. Minha avó, ela teve Alzheimer, ela não queria sair da casa dela. Entendeu? Porque Entendi. quando você tira, né, algo que é uma coisa primordial da vida, que é você poder fazer sem a ajuda de alguém, sem auxílio de alguém, é péssimo. Então, você ter isso
essa mobilidade, essa força é fundamental. Então, voltando um pouco aí, que é pensando em turismo, você tem que estimular o seu cliente a fazer atividade física. Porque esse momento acima dos 60 são meus pais. É o momento que você não tem mais filho, num quadro geral, né? Você tem dinheiro, que seus filhos, uma boa parte, já conseguem se manter, né? E você tem dinheiro para viajar. Meus pais viajam toda hora. Mas meus pais mesmo, um tempo atrás, vieram falar, pô, não vou mais viajar porque já não é a mesma coisa, já não me sinto tão bem. Por que não se sente bem? Porque não está cuidando da saúde. Seguro, né? E ao mesmo tempo, essa minha aluna de 90 anos viaja toda hora porque ela se sente super bem. Então não é a idade. Isso é outra coisa que a ciência traz. Não é a idade. Entendi. Na verdade, é você se manter ativo com hábitos saudáveis. Que hábitos saudáveis a gente fala que são os principais, né? Então, dormir bem é fundamental. A gente sabe disso. O sono é regenerativo. Você não produz hormônio dormindo mal. Então, o sono é um carro-chefe aí. Alimentação saudável. Quando a gente fala de alimentação saudável, você pode ter várias linhas. Mas a grande regra é tudo que não é industrializado, no geral, acaba sendo saudável. Tem gente que vai gostar mais de proteína, a gente gostar mais de carboidrato, mas de forma geral, não comer nada muito processado. Isso é o mais importante. Outra coisa muito importante é o treino. Né? Quando a gente fala de treino, a musculação hoje é fundamental. A partir dos 40 anos de idade, a gente tem uma perda de massa muscular em média de 1 kg de massa muscular ano. Por ano, média. Caraca. Aí um belo dia meu pai com 65 anos virou para mim e falou, eu tô super bem. Porque quando eu tinha 25 anos, eu tinha o mesmo peso que eu tenho hoje. Eu falei, você tá péssimo. Que loucura. Porque hoje você tem essa barriga, por quê? Né? Você não tinha essa barriga. Porque você ganhou talvez 15 quilos e perdeu 15, 20 quilos de massa muscular. Ou, né? Mais ou menos assim. Então você não tá bem, você fez uma troca ruim. Então você tá bem se você manteve massa muscular, né? E perdeu gordura, aí você tá bem. Se não, não. E para isso, você precisa ter o hábito da atividade física. O hábito da atividade física é fundamental. E quem já tem uma certa idade, ela caiu, eu falo para mais ou menos que nem a gente. Quando eu tinha 18 anos, eu tô com 47, do nada, eu tinha que ser bom na internet e tinha que falar inglês. Do nada, né? Foi muito rápido, assim. Do nada. Né? Que agora tá vindo a IA. E os nossos pais vieram aí depois dos 45, 50, precisa fazer atividade física. E eles tinham preconceito. Meu pai fala que quando ele foi tentar fazer musculação, porque ele era muito magro, ele foi treinar musculação, ninguém treinava, porque ele se achava magro. E ele ficou com preconceito porque ele chegou na sala de musculação. Da onde veio a musculação? Do fisiculturismo. Ele chegou, os caras tudo musculoso, se mostrando no espelho e tal. Ele falou, vou embora daqui, esse lugar não é pra mim. Aí, né? Entendeu? E fugia. Então tinha um preconceito da musculação, na verdade. Entendi. Até a medicina tinha. Eu trabalho com dor há quase 30 anos já, com dor e exercício. Antigamente, quando eu falava que estava fazendo esse trabalho de soltura e fortalecimento, os médicos olhavam com uma cara, como assim? Você vai pôr o cara para agachar para melhorar o joelho? Entendeu? Entendi. E hoje os caras me indicam, os médicos me indicam, eu tenho muitos parceiros médicos. Então mudou, a medicina mudou. Agora, se as pessoas não mudarem, entenderem que elas precisam disso, como eu falo para as pessoas aquela outra coisa, por exemplo, você escova o dente todo dia, por quê? Por que você escova o dente todo dia? Quero ter dente, pô. Você quer ter dente, não é? E a cultura te levou a isso. Seu pai desde criancinha, É cultura, é verdade. bebezinho, cultura, né? Seu pai desde bebê fez você se movimentar, se estimulou para isso. Não, é importante a educação física, é importante fazer esporte. Eu tenho certeza que o pai que fez isso, esse filho, a gente não está discutindo de ele não fazer atividade física hoje. Mas a cultura da maioria desse público acima de 60, muitas vezes não teve esse movimento. Entendeu? Teve. E se teve em cima do esporte, não da musculação. E a musculação é a base. Então, o exemplo que eu dou é, você escova o dente todo dia? A pessoa fala, eu tenho preguiça e não gosto. Você fala, você escova o dente todo dia? A pessoa fala, escova. Então, você tem que treinar todo dia, você tem que se movimentar todo dia. Entendi. Não tem, mas eu não gosto. Não interessa, você precisa fazer. Tem coisa na vida que a gente precisa fazer, né? Não é? Você trabalha, tem coisas que você gosta e coisas que você não gosta, né? É isso. Então, o nosso corpo é isso. Tem coisa que eu posso gostar de comer que é saudável, tá ótimo. Mas eu não gosto de exercício, mas eu tenho que fazer. Então você não precisa gostar de tudo. É isso. Cara, e você sabe, olha como que é engraçado, né? Quando eu fiz o convite para você estar aqui, eu falei assim, eu queria ter
eu sempre gosto de sinergia de negócios. Sim. Aí você que tá vendo a gente agora, que tem um cliente que vai fazer, que tem sonho de fazer maratona Disney, Caminho de Isso. Santiago. O público. Pô, você pode chamar a equipe do Wagner, né? E falar assim, cara, eu quero fazer um. Eu quero dar de presente pro meu cliente uma avaliação dessa, porque eu sei Sim. que isso vai me dar uma venda de 50 100 pau, se o cara ficar melhor. Perfeito. Olha que coisa maluca, que sinergia, que coisa legal, Não, né, cara? e vou te falar, eu fiz o Caminho de Santiago ano passado. Você fez? Com uma cliente minha que me convidou de última hora, e eu até postei muito sobre isso, porque eu não estava preparado, lógico, sempre fiz exercício e tal, mas eu não. Preparado é o quê? A pessoa precisa se preparar, caminhar X tempo dia para fazer, né? Eu caminhava ali média de 25 quilômetros dia. E não caminhava nunca, então eu não estava preparado. Mas pelo meu condicionamento de atividade física, histórico que eu tive, eu consegui fazer. E eu fiz algumas coisas para fugir da dor, porque tem hora ali no final que você chega até em câimbra. Eu tive um dia que foi complicado. Mas que seja, o mais importante é isso, é se preparar. Porque se você não se preparar e não tiver um corpo saudável, essa viagem não vai ser boa. Só para você entender, no grupo que eu tava lá, que eram de umas 15 pessoas, eu tive que ajudar todas. Ajudei uma pessoa que torceu o tornozelo, que era uma alemã, no meio do caminho. Entendeu? Que não ia conseguir fazer, só que eu consegui liberar ela no meio do caminho. Foi uma das coisas muito legais, que ela conseguiu fazer até o final. E ela praticamente ali não ia conseguir se ninguém fizesse o trabalho com ela. Então, assim, esse trabalho profilático para você fazer atividade, não só para o Caminho de Santiago, que é uma coisa muito comum, e os seus clientes aí do turismo, que é o pessoal da agência, pode perguntar, porque às vezes a gente não, como vocês não são dessa área, vocês não vão perceber isso, né? Mas quem vai perceber, que eu trabalho com isso, perfeito? Então, o que vai acontecer? Se o seu cliente vira e falar, quero ir para a França, o que você faz na França, basicamente? Perfeito. Anda. Anda. A pessoa está apta a andar o dia inteiro. Ela faz um caminho de Santiago todo dia, sem perceber. Talvez não faz os 25 quilômetros, mas ela faz 15. E sabe o que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai ter dor no joelho, ela vai ter dor no tornozelo, ela vai vir com uma fascite plantar. Será que na próxima vez ela vai querer ir para a França de novo? Ela vai associar a França a algo positivo ou negativo? Caraca. E o que você está falando, ela pode associar até o agente de viagem como um desserviço. Falou, pô, esse cara me colocou para fazer esse roteiro, para andar e... Também. É louco isso, Também. cara. E a louco. pessoa não está apta, entendeu? É. Então, até não só jogando atividade, às vezes, como roteiro, você tá. Uma pergunta para mim, que se eu fosse talvez trabalhasse com a agência, eu pergunto, você tá fazendo atividade física? Sei lá. Ah, então vamos mudar esse seu roteiro. Porque se você caminhar, o melhor é caminhar. Mas vamos pôr uma bicicleta no meio, que já tira um pouco da carga, entendeu? Ah, não, vai até lá, mas pega um Uber na volta. Não volta caminhando. Entendi. Porque você vai tirar a sobrecarga mecânica constante dessa pessoa que ela não está adaptada. É, cara, que louco isso aí. Ô, Wagner, deixa eu te perguntar uma coisa. Se a pessoa tá viva, dá pra mudar? Todo mundo, meu. Dá. Todo Não mundo. adianta o cara falar, eu já chutei o balde, eu tô com 60 anos. A pessoa tá viva, dá pra mudar a qualquer momento, dá pra melhorar. Todo mundo. Essa cliente minha aqui, hoje ela tem 95 anos, tá? Eu comecei um trabalho com ela com 90. Ela tinha um quadril muito ruim, artrose, um grau bem forte. Então, para mim, também foi uma experiência muito boa. E a gente fez um trabalho com ela ali durante uns 6 meses a 1 ano para ela sair da dor, porque já tem uma... Quando a gente fala que quando a pessoa está com muito tempo com a dor, tem um problema de cronicidade até neural. São pessoas que buscam dor, começam a ficar em depressão. É mais complicado. Reação em cadeia grande, cara. O corpo ele vai reagindo de forma negativa, entendeu? E depois que a gente tirou desse processo, sempre junto com o movimento, então, não pode agachar, mas ela pode fazer um exercício de membro superior. Então a gente passava sempre exercício, né? Mas hoje ela, depois de 5 anos, ela já treina, ela agacha muito melhor que muito adolescente. Com Com 95 boa mobilidade, anos. boa força, pede para pôr peso. Pode pôr mais peso, Wagner, tá fácil. Aí ela pede. Ô, Wagner, vocês têm uma estrutura hoje física? Ou vocês vão até a academia, vão até o in-loco? Como que é isso hoje? O que você tem aí de Legal estrutura? perguntar. Na verdade, eu sempre fui em loco. E nas academias, a gente tem um convênio bom com a Rede Bodytech, mas a gente atende qualquer academia, tá? Então a gente pode ir nas academias, pode ir na sua casa também. Mas o ano passado eu fui convidado por uma cliente minha para abrir um estúdio ali na Avenida Brasil, que chama Estúdio Anacan, não sei se você conhece, que é da Ana Maria Diniz, que é minha cliente há mais de 15 anos. Eu dou aula para bastante gente da família Diniz.
Pô, que legal. E daí a gente está com esse estúdio lá, e então o espaço nosso é lá, mas a gente não fecha o atendimento só lá. Então, caso a pessoa queira fazer num espaço e não tenha, é próximo, porque eu costumo dizer que a atividade física tem que ser de uma forma que você também tenha uma facilidade para fazer. Esse era um problema meu, talvez, há 20 anos atrás. Eu fazia todo mundo vinha até onde eu estava. Tinha uma academia que eu atendia naquela academia. O cliente não queria mais, eu virava para ele e falava, não, pode ir embora, mas eu só vou atender aqui. Eu mandava embora todo mundo. Posicionado, né? É isso aí. Você fala que você tá apavorando. Um belo dia eu fiz um trabalho com uma coach, né? Que falam que o coach, na verdade, ela não te fala nada. Ela faz você perceber o que você tá fazendo de errado. E aí eu percebi que eu tava perdendo dinheiro. Porque eu tava mandando meu cliente embora. É um cliente que eu podia estar retendo. E eu não queria fazer isso porque eu achava que eu ia perder tempo, né, de locomoção. Aí o que eu fiz? Eu mudei. Eu falei, ó, quando eu vou para cada pessoa, eu vou cobrar mais caro. Porque eu tô perdendo meu tempo. Quando você trabalha com o seu tempo, você tem que cobrar seu tempo, não só a hora que você tá lá. Então a diferença do nosso trabalho é um pouco isso. Quando a gente vai na casa da pessoa, a gente vai cobrar um valor um pouco mais alto de quando está na academia. Entendi. Basicamente é isso. Mas você tem essas 3 frentes. Ou de ir na casa, você ou a sua equipe, ou ir no estúdio na Brasil, Sim. ou ir numa academia que o cara já tá ali, ambientado. Sim. Ou treino online também, que a gente faz em qualquer lugar. Online também. Ou via aplicativo também, que são as planilhas que a gente monta o treino no aplicativo. Então são uns 5 frentes aí. Que legal, cara, que legal. Não tem desculpa pro cara não fazer. Não tem. E a gente faz muito híbrido também. Porque outra coisa interessante, que é bom falar até para esse público de 60 anos mais, que um dos maiores problemas da atividade física é que não muda para a pessoa que tem 30 anos e o que tem 80. Os dois vão progredir bem e às vezes até o mais idoso vai progredir mais do que o mais novo, porque ele tem menos força, então ele vai melhorar mais rápido, tá? Agora tem um problema só com a idade, e não é só 60 não, acima de 40, tá? E cada vez mais. A reversibilidade do treino é muito maior para quem é mais velho do que para quem é mais novo. O que seria isso na prática? Se você está treinando 1 ano e tem 40 anos, você parar 2 semanas, seu corpo não vai sentir tanto. Suas funções não vão cair tanto, certo? Agora, uma pessoa que tem 90 anos e ela para 1 mês, o corpo dela parece que emburreceu muito dentro desse mês. Entendi. É a reversibilidade. É uma perda muito alta. Então, o exercício já não trabalha com crédito, a gente sabe disso. Mas a pessoa mais velha, ela vai tendo cada vez menos crédito. Entendi. Então, o que eu aconselho sempre a fazer, que é esse híbrido, a gente monta um treininho no aplicativo, pô, você tá viajando, eu vou pôr você para treinar 1 hora, não tem necessidade. Faz só uma liçãozinha de casa para mim, 20 minutos, 3 vezes na semana, para manter o que você ganhou no ano. Você pode fazer isso para mim? Posso, não. 20 minutos posso ainda. Qualquer horário, entendeu? Se precisar da gente, liga pra gente. Então eu gosto de manter a pessoa ativa. Aí a pessoa fala, não, mas eu vou caminhar. Caminhar não é treino de força. Caminhar é aeróbio. Treino de força é exercício localizado, para aquele músculo ter fadiga e ter ou ganho, né, ou ganho de resistência ou ganho de força. Então você precisa entrar no treino de força, não é exercício aeróbio. Entendi. A pessoa fala às vezes, não, eu vou pedalar, não. Você precisa também fazer o treino de força. Deixa eu te falar uma coisa, o que você põe no aplicativo e eu tô fazendo, eu consigo fazer em casa? Ou eu preciso ir para uma... É calistenia que eles falam? É esse lance? Calistenia de exercício com o próprio corpo, né? Eu consigo fazer em casa no aplicativo ou eu preciso de um apoio? Então, quando a pessoa está mais sedentária, os exercícios com o próprio corpo vão muito bem, né? Porque você não precisa pôr muita carga. Você precisa muito mais correção de movimento, faz esse trabalho de soltura, dá para fazer soltura com rolinho, que a gente indica, com bolinha, então vai muito bem. Depois de um tempo que você progredir, eu costumo dizer que é que nem com o seu filho quando ele tá pequeno. Pô, no começo você levar ele lá no playground do prédio, que só tem o balancinho. Meu filho, eu tô com um filho de 1 ano e meio, eu tô com um filho novinho agora. Eu comecei tudo de novo. Tenho 2 filhas mais velhas e um filho pequenininho. Tem que ter mobilidade total. Tem que estar bem. Então, assim, você leva ele lá, só que é o mesmo balancinho, pra ele tá se divertindo. Mas quando ele chegar nos 10, ele quer uma coisa diferente. O que ele vai querer ir? Ele vai querer ir num parque mais legal. Um jump. Até ele chegar lá na Disney. E a atividade física é um pouco isso, porque também você ir para uma academia que tem mais aparelhos, é mais atrativo. Você vê pessoas, então... Agora, a pessoa fala, não, eu não gosto disso, para mim só ficar aqui tá bom. Você consegue fazer um treino livre o resto da vida, não tem problema nenhum. A gente tem que ir adicionando carga.
Então, o que você vai ter que fazer com o tempo é comprando talvez um pezinho, né? Um Entendi. dumbbell, você consegue fazer na sua casa. Agora, você tem que saber que os exercícios vão ser um pouco mais repetitivos e não vai ter tanta mudança quando você estiver na Disneylândia. Você consegue fazer coisas diversas, né? Entendi. Mas ao mesmo tempo tem cliente que nem gosta de mudar o treino. E não tem problema. Você pode só mudar o volume de treino, intensidade. Você consegue lidar com isso numa boa. Ele tá lá de boa, né? Numa boa. E eu acho que o segredo desse método que vocês desenvolveram é deixar o cara meio à vontade mesmo, assim, né? Tipo assim, o que eu quero de você é que você faça. Sim. E aí, se você achar que não tá legal, a gente muda. Porque isso é legal. Porque você chega na academia hoje, não tô falando generalizando, mas o Sim. personal, ele fala pra você, faz isso. E aí faz a pessoa abaixar com dor e fala assim, mas eu não quero saber se você tá doendo, vamos deixar esse glúteo duro. Sim. Né? Então também tem que ter essa sensibilidade, né? Não, perfeito. Na verdade, quem mais conhece seu corpo é você mesmo, né? Então, você tem que escutar o seu cliente ali, o seu aluno. Lógico que a avaliação vai te dar muita coisa, mas o dia a dia também, você escutando seu aluno no movimento. E aí, o legal do nosso trabalho é isso. Você fala que tá com dor, na hora a gente manipula, zera a sua dor. E aí você vai fazer o movimento. Entendi. Então a gente já vai te pôr um movimento muito rápido. Então esse medo e o preconceito do movimento vai saindo também. Tem gente que tem fobia de movimento por dor, entendeu? A pessoa tem medo de se movimentar. Ela começa a ficar com movimentos restritos e não, aí ela para de sentir dor, ela para de se movimentar cada vez mais. Isso é um problema. O problema que tem maior da vida é isso, é você parar de se movimentar. Você vai se pôr cada vez num problema maior, entendeu? E outro problema que a gente também não falou, que é muito sério, é o uso de anti-inflamatório, analgésico. As pessoas usam para melhorar da dor. O que elas estão fazendo no corpo delas é um crime. Basicamente, sabe o que você faz quando você toma um anti-inflamatório, um analgésico? Você vira para o seu cérebro e fala, ó, tá tudo bem com você. Só que seu corpo não tá bem. Você tá mandando o seu sistema nervoso central, seu cérebro falando, ó, você não tá com dor. Só que você cuidou da causa, você cuidou do problema, que é a perda de movimento, essas tensões musculares? Não. Aí você põe o seu corpo para movimentar mais. Aí o que acontece muitas vezes? A maioria das pessoas que tem uso constante de anti-inflamatório vai agravando cada vez mais com o tempo, até chegar um momento que não consegue mais usar anti-inflamatório e o anti-inflamatório não vai resolver nada. Não faz mais nada. Aí eu pego muitos casos crônicos de dor assim. Mas se eu posso dar uma dica para as pessoas que têm dor, procure um profissional que saiba trabalhar com o seu corpo para fugir o quanto antes do seu processo de dor. Porque a dor nada mais é do que um aviso que tem algo errado. Você precisa cuidar. E não tampar com o buraco ali que tomando anti-inflamatório. Outro problema muito sério do anti-inflamatório é que ele causa fibrose muscular. Sabe o que é fibrose muscular? É um emburrecimento total do músculo. É uma disfunção do seu músculo. Entendi. Então, imagine você ficar tomando anti-inflamatório, você cada vez mais vai estar com menos função. Tá se matando. Está se matando. Isso eu estou falando de um problema só. Não estou falando de problema fisiológico. Estou falando de estômago, não estou falando da parte hormonal. Estou falando só do problema, né, de movimentação. Então, essa dica que eu dou é sempre muito importante. Lembra que a dor é um aviso que tem algo errado e você precisa melhorar. Quanto antes você melhorar, mais rápido você vai sair do processo da dor. Quanto mais você demorar, você vai ter que ficar mais tempo para sair do processo da dor. Cara, o que você falou da reposição hormonal? Você falou de hormonal, né? Sim. O que você pensa sobre isso? Porque eu sofri com isso, né? Tá. Tô com 45, tava me sentindo morto. Sim. Morto, acordava, né? Aí fui fazendo a reposição hormonal, pô, o negócio Sim. tal. Mas eu penso que não é um processo natural. Sim. Né? É um processo que envolve, né? Perfeito. O que você pensa sobre isso como um profissional de saúde? Legal, vamos lá. A fisiologia, que é uma das pós que eu fiz, ela deixa bem claro isso. Quando a gente dá um hormônio de forma exógena, que é de fora para dentro, você tem uma tendência ao quê? Fazer o quê no seu corpo? Se eu produzo testosterona, né? Aí eu dou essa testosterona de forma, tomando uma vacina, o que seja, tomando qualquer coisa que faça você subir seu nível de testosterona, perfeito? Você vai deixar o seu corpo mais preguiçoso, porque você está dando de fora. Então, isso é a primeira coisa. Outra coisa que eu gosto de falar de hormônio é, a medicina, a ciência, conhece muito pouco sobre hormônio. Então, se for falar em termos de ciência, o que a gente conhece de hormônio deve ser 10% do total que a gente deveria conhecer no corpo humano. É muito pouco. Nos dias de hoje? Nos dias de hoje, já. Caraca. Quando eu fiz pós, para você entender, que faz também muito tempo, há 20 anos atrás era 4%. Eu não sei a estatística hoje, mas na minha época eu lembro que eu falei com a reitora da Escola Paulista de Medicina e ela... Porque eu queria levar dentro do estudo coisas que eu achava, ela falava, você não pode falar isso.
porque não tem comprovado. Entendeu? Vou te chamar de louco. Né, ela me cortava, ela falava, seu raciocínio é legal, é lógico. Por exemplo, na época era do GH, que hoje sabe que é isso. Mas na época ela me cortava, ela falava, você não pode falar isso, entendeu? Fala, pode induzir diabetes, uso de H, pode fazer... a gente sabe que tem coisas negativas do hormônio. Mas vamos lá, eu não sou radical. Eu nunca usei, tá? Mas por que eu nunca usei? Eu não falei pra você que o músculo é o maior produtor da parte hormonal? Eu treino desde os meus 14 anos de idade, nunca parei de treinar. Entendi. Então, se eu for fazer hoje, pra mim, for fazer um exame de sangue, minha testosterona está sempre alta. Eu tô bem de parte hormonal, mas porque eu treino. Então, a melhor forma de você estimular seu hormônio é treinando, ponto, tá? Entendi. Agora, você tem uma utilização da parte hormonal médica. Se você já tá com ele lá embaixo, né? E um médico vai te acompanhar de uma forma gradativa, não de uma forma... Não vai querer deixar você como fisiculturista, ele vai querer realmente fazer um trabalho médico para melhorar. É o que você falou, tá me sentindo muito mal, pô, eu não... Então ele avaliou, sua testosterona devia estar muito baixa. Então eu não sou contrário radicalmente a isso. Mas é que nem a dor e a articulação. É melhor o quê? Você cuidar da profilaxia do que fazer uma cirurgia ortopédica. Mas chega um momento não tem como não fazer a cirurgia ortopédica. Entendeu? Entendi. Que são 5%. Então eu costumo dizer que esse uso do hormônio deve ser para 5% ou menos da população. O problema é que hoje não está sendo isso. Hoje está sendo muito mais. Então, Ele falou de uma forma polida para você que tá vendo a gente, que é o seguinte, vai treinar, seu vagabundo. Para de ficar dando desculpa, né? Para de ficar achando que você vai ter fórmula mágica com canetinha, com essas porcarias que você vai é isso aí. Achar que você tá bem por um tempo e depois você vai se lascar, Eu fico brincando com o povo aqui, eu chamo o povo de seus mimadinhos, né? Os caras todos mimadinhos, não gostam de ouvir verdade. É né? isso aí. Wagner, vamos falar agora do Wagner viajante, do Wagner que legal. O que você gosta de fazer? Quando você tem férias aí, que você pode, a agenda bate, agora você tá com um novo desafio aí que você falou que é um garotinho de um ano e meio. O que você gosta de viajar? Que você é o cara da praia, da neve? O que você gosta de fazer? Eu sou da praia, gosto de campo, mas eu adoro esquiar. Então, Esquiar. Já esquiei muito. Já fui muito pro Clube Med. Lá. Então adoro esquiar. Levei meus filhos há 3 anos atrás pro Clube Med também. Que eu acho um bom custo-benefício, né? Legal. Então já fui muito ali pro Clube Med. E aí eu faço uma viagem meio... Como eu vou para esquiar, eu gosto sempre de ir para um lugar antes. Então o que eu faço? Eu vou para Paris. Última vez com meus filhos foi isso. Eu fui para Paris, fiquei ali perto da Euro Disney, né? Fiz uma viagem mais pró às crianças. Não que não seja, mas era a primeira vez deles, né? Então tem sempre aquela coisa. Depois peguei um trem e fui parar pro esqui. Entendeu? Então, eu gosto sempre de juntar a parte cultural, vai no museu, mas eu sou do esporte, eu gosto de movimento. Então, eu não gosto de ir para um lugar que eu não consiga fazer esporte. Eu gosto de fazer esporte. Você é do cara do esqui mesmo, que desce morrão mesmo ou não? Você é mais básico, médio ou avançado? Então, eu comecei velho para esqui. Entendi. Eu comecei a primeira vez que eu esquiei foi em Portijo, com 28 anos. Com esse meu sócio aí, que era o José Eduardo Fugava, era porque ele faleceu de câncer de pâncreas, até no Covid ali. Então ele que me levou pro esqui até. Mas depois eu esquiei bastante. Então eu desço uma preta bem e tal, mas não sou louco. Eu sou um cara, você vai me descer via preta, mas não aqui reto, eu faço curva. Você não pode chegar todo engessado na segunda-feira, senão os caras vão falar, meu, o que é isso? Né? E eu falo que eu sempre vou e oriento meus clientes, porque a gente tem cabeça de moleque, né? A gente quer mais. Eu falo, depois de uma idade, você cair, você vai quebrar. Não tem muito jeito. Então, sempre tenta fazer 20% menos do que você acha que você é apto. Essa é a minha orientação. E eu faço isso comigo. Então, raramente eu caio. Entendeu? Entendi. É muito raro eu cair. E a minha queda é bem tranquila. E eu tenho um lado bom que eu fui atleta de judô. Então, eu sei cair. Você sabe cair. Eu não tenho medo de cair. Né? O problema do esqui é a pessoa, quando ela cai, ela tem medo. E aí o medo trava. Quando trava, rompe. Tabana e certo? Ligamento cruzado. Ou ela não tem mobilidade, ela não se preparou. Uma coisa que a gente faz muito é preparar as pessoas para o esporte. Então eu tenho um cliente que vai esquiar. Eu preparo eles para esquiar. Quando ele chega para mim, o cliente, agora, né, em janeiro, chegou vários já. Nossa, Wagner, eu não esquio assim há 10 anos. Porque o cara tá treinado para esquiar.
Então o que acontece? Quando você vai esquiar, você tem um plano correto de esqui, de ação de movimento. É outro exercício. Então a gente treina ele para esse exercício. Quando ele chegar lá, ele tá apto a esquiar e é isso, vai ser saudável, vai ser prazeroso para ele. Ele vai querer ir no outro ano. E aí você, o cara que trabalha com turismo, você ganha o quê? Vai ganhar. Um cliente satisfeito, em vez de ficar uma semana, ele vai querer ficar 15 dias, porque ele tá preparado. Eu peguei um cliente agora que ele falou isso, ó. Tem um amigo meu tava lá, cara louco, um mês, meu. Eu comecei, tava lá até podia, Wagner, eu podia ficar um mês, mas uma semana eu já tava travado. Aí que eu vi que eu precisava fazer exercício. Ele me procura agora. Fechou um plano de 5 vezes por semana. Eu falei, ó, prometo que você vai ficar mais que ele se você quiser lá, não vai ser o condicionamento no final do ano que vai te restringir. Vamos falar do turismo. Esse cara, em vez de ficar uma semana, que é o que ele ficou, ele podia ter ficado um mês. Olha o agente de viagem que é esperto, cara, de pegar esses clientes top e colocar na tua mão aí pro cara viajar pra caramba. Porque dinheiro não é mais problema. Não é. Pro cara não é mais problema. É o que você falou. É vontade mesmo, né? E é o valor que ele dá pra aquilo, né? É isso, cara. Porque é que nem vocês trabalham com turismo, sabem muito bem. Tipo, como você vende um hotel caro, eu tenho que dar valor pra aquilo, né? Isso. Eu vou te ser bem claro. Eu viajo às vezes pra França, pra Paris, que é a Lilian, que a gente até conhece. Eu falo pra ela, Lilian, eu quero um hotel bom, um chuveiro bom, um café da manhã bom, mas não precisa ter almoço, jantar, no restaurante, não, eu quero ir bem localizado, porque eu quero andar, eu quero fazer... Mas eu não vou ficar no hotel, eu não quero gastar fortuna, como às vezes eu vou num resort aqui, né, com meus filhos, porque eu só quero isso desse hotel. Entendi. Né? Vai aproveitar o entorno, né? Né? Isso, mas é o valor. Aí pro cara, se ele vê que que ele vai viajar, que ele precisa estar preparado para curtir a viagem dele, ele paga o que for. Não é o custo, meu. Isso eu aprendi muito com a minha vida, porque eu trabalho com esse público AA, então é o que a pessoa dá valor e o que vai aquilo resultar para a vida dela. Né? Eu acho que não é nem... às vezes não é nem o que ela dá valor. É o que você mostra para ela que é valor. Também. Porque, tipo assim, quando o cara olha você e fala, é um personal, é um fisiologista, é um fisioterapeuta. Mas quando o cara olha esse ecossistema que você montou, ele fala, cara, eu preciso disso. Também. Porque o cara já tem a grana. E isso é bem interessante, que eu tenho a minha área comercial, né? E essa avaliação pra gente é o grande, que a gente viu que é o grande diferencial. A gente faz uns 5 anos pra cá e faz algumas clínicas aqui em São Paulo, que médicos querem isso, né? Os médicos querem pôr você na atividade física, eles sabem, ele não quer te dar hormônio. Só que você não faz atividade física, ele também não tem muita saída. Entendeu o que acontece? Ele quer te pôr na atividade física. De você, fala esse cara. Também, pra ficar isso, é meio termo, é melhor tomar um pouco de hormônio. Mas ele quer por você fazer musculação, mas o cara não faz. Então, o que acontece? Essa avaliação, depois quando dou retorno para a pessoa começa a falar, nossa, é isso que eu sinto, é isso que eu tava com problema, realmente eu não consigo rodar. Aí quando eu rodo, eu tenho dor. Então ela começa a se identificar com o que eu tô falando com ela. E aí ela fala, esse cara eu acho que vai conseguir resolver o problema, porque ele tá entendendo o que eu tenho, entendeu? A conexão. E aí é isso, a gente conecta o que a gente avaliou e aí vai dar um resultado, porque a gente vai mais pontual no problema da pessoa. Ô Wagner, no teu segmento, hoje, atendendo esse público AA, até pra gente tentar inspirar o agente de viagem aqui que quer mexer com esse público também, é muita indicação? É o cara que tá bem... tem resultado, que fica contando vantagem na roda de amigo dele e o cara te liga na segunda. Não vou falar nome, que eu não gosto de falar muito nome, já falei um, mas... fala uns aí pra mim. Vou falar que a gente vai ali da família Diniz, vou falar dela, que é o João Paulo Diniz, veio a falecer, ele era meu cliente. Pô, uma perda pra mim bem forte, porque era meu cliente todas as vezes por semana e tal. Mas o João, o problema dele era o excesso. Resumindo... Mas ele tinha avaliações excelentes. Há um mês antes ele estava super bem. Aí teve Covid, tomou muita vacina, que seja, não dá para saber o que foi, mas ele acabou falecendo. E atleta é uma das coisas que tem, né? A pessoa acaba tendo, às vezes, ataque fulminante do miocárdio. Existe essa probabilidade até comprovada. Mas o que acontece? Ele chegava e falava, eu não vou te indicar o personal, vou te indicar um cara diferente que vai resolver seu problema. Entendeu? Então o que eu acho? As pessoas falam, mas para você chegar nesse nível de público... Você conhecia gente da alta sociedade aqui de São Paulo, né? O pessoal aqui de São Paulo tem um pouco isso, né? Não só São Paulo, tem isso em todo lugar do mundo, né? Eu não conhecia ninguém, meu pai era uma pessoa de classe média, não vou falar que era pobre, era classe média. Às vezes tinha dinheiro ou não, porque meu pai é representante comercial. Então eu brinco que representante comercial, quem foi filho de representante comercial, tem mês que é rico e tem mês que é pobre. O rico tá pobre. Era meu pai. Ele é rico, tá pobre, tinha dia que podia tudo, e no final de semana não podia pizza. Então eu vivi um pouco isso, mas não vim disso. E como eu fui parar nesse público? Eu fui parar fazendo bons trabalhos
e sendo indicado. Sempre foi assim, indicação, indicação. E depois da indicação, o que você tem que fazer quando você quer aumentar esse público? Eu aumentava meu valor. Porque eu quero ganhar mais, porque eu estou vendo que eu estou tendo retorno e estou dando retorno para a pessoa. Então, sempre fazendo isso, aumenta seu valor. Também, você também fazer um super trabalho para o pobre, você sempre vai fazer um trabalho para o pobre e vai continuar pobre. É isso. Também não fecha o pacote. Entendeu? Então, quer ver uma coisa que eu fiz no começo da minha carreira, que eu sempre dou palestra na minha área e falo isso para as pessoas. Eu peguei minha primeira noite de personal, ela fazia ela na academia, só que ela não tinha muita condição financeira. Só que eu percebi que ela conhecia muita gente com condição financeira. Michele. Eu falei, Michele, o negócio é o seguinte, eu vou fazer um trabalho com você. O pessoal na época cobrava ali personal uns R$ 75. Tô falando muito tempo atrás já. Eu tinha ali uns 19, 20 anos. Eu comecei bem cedo. Eu falei, só que eu vou fazer o seguinte, eu vou te cobrar R$ 25 a hora. Você vai fazer todo dia comigo. 5 vezes por semana. Alimentação, a gente vai no nutricionista. Eu conheci bem de nutrição também, porque eu fiz fisiologia voltada para essa parte nutricional. Então, eu orientava muito ela. Você vai fazer tudo que eu pedi. Aeróbio, treino. Eu trabalhava muito com estética no começo da minha carreira. E quando você melhorar, as pessoas vão me perguntar o que você fez. É isso. Aí você promete uma coisa só pra mim. Você vai falar duas coisas. Que você fez comigo, que as pessoas estão vendo também. E que você não pagou R$ 25 a hora. Você pagou nem 75, você pagou R$ 100. Foi a primeira sacada que eu falo que isso foi muito importante pra minha carreira. Então, logo no começo, eu já comecei a pegar um público diferenciado. Quando eu era garoto, ali, 19 anos. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, eu comecei já a ir para esse público. E aí, esse público é o seguinte que eu vejo, não sei se vocês, mas ele só trabalha por indicação. Só indicação. Ele não vai parar, não é o cara do Instagram. É isso. A Favale não funciona no Instagram. Não funciona. Hoje funciona. A gente tem alguns clientes vem já da Favale, porque a gente fez um trabalho mais forte esse ano, tá? Mas o meu cliente sempre foi boca a boca. E eu falo que o cliente boca a boca é bem melhor. Porque eu tenho duas empresas. A Pink Fit, que vem muito do Instagram, que ela vem um trabalho mais de blogueira. A gente atende muita blogueira na Pink Fit, tá? Então a gente tem a Justus, a gente tem a Mica Rocha, tem muita blogueira. Já atendi Lala Rouge. Eu não conhecia nada disso. Estamos tirando... Tá abrindo o jogo aqui pra nós. Então a gente tem esse... Mas a pessoa que vem da mídia social, ela é imediatista. É normal. Você quer resultado rápido, você quer rápido, você quer que tudo aconteça. Não é o cliente bom, porque as coisas não são rápidas. Nem para vocês, nem pra gente. Você precisa de uma programação, você precisa, né? Para fazer algo decente. Então, a indicação boca a boca para um cliente que já deu resultado é outra coisa, né? Então, sei lá, se eu indicar a minha agência de turismo, que é a Lilian, eu indico ela. Porque ela faz um super trabalho para mim. Por que eu não vou indicar ela, né? A Lilian da Trotamundo, né? Isso. A Lilian é minha parceira. Diretora da Barbie. Chique. Outro dia mesmo, foi ontem, anteontem, a Letícia, uma aluna minha, de mais de 20 anos. Não, porque é complicado, eu falo pro meu marido ver essas viagens, já não tenho tempo, ele tá parado agora que já ganhou muito dinheiro e eu quero que ele veja. Eu falei, Letícia, o cara não quer ver, meu. Ela não quer ver, cara. Faz o seguinte, liga pra... Eu já tinha dado o contato dela, falei, liga pra Lilian. Ela vai resolver sua vida, não vai sair mais cara a sua viagem. Não vai, cara. Porque o pessoal, quanto mais dinheiro tem, também não quer gastar. Eu falei, não vai sair mais caro. Porque ela ganha de outra forma. Os caras vão pagar um valor que não vão pagar igual, cobrar igual. Eu falei, liga pra ela vai fazer um roteiro, chama ela na sua casa, fala o que você quer e deixa ela montar. E marca um outro dia. Aí vocês vão dar opinião, vai ser algo prazeroso pro casal. Não vai ser uma coisa que ele vai ter que montar, e aí você vai ficar discutindo o que você quer. Não, ela vai entender vocês dois, vai montar um planejamento para vocês, que é o que eu já fiz com ela. É outra, e você já começa a curtir a viagem antes. Agora, se você não tem uma pessoa que faça isso, é um estresse já. É um estresse, cara, Porque eu quero uma coisa e minha mulher quer outra. E aí começa aquela discussão desnecessária. Então, eu uso muito por isso, assim. Eu acho que não só... e se for um pouco mais caro, é o trabalho e tá tudo certo. E aí você vê o valor nisso, entendeu? É isso. E a gente também, Wagner, tem que entender quanto que vale a nossa hora, né, cara? É isso. Às vezes você tá lá pesquisando um negócio que você bate cabeça, você fala, cara, pelo amor de Deus, cara, minha hora vale muito mais do que eu tô aqui, eu posso atender alguém, eu posso desenvolver alguém, mas enfim, né? Isso. Eu acho que assim, existem o cara que vai amar, o cara que vai achar caro, e tá tudo certo. Tem 200 milhões
tem 200 milhões de pessoas aqui, a gente vai ter que achar o nosso nicho, o nosso quadrado da nossa tribo e tá tudo certo. Eu já parei de dar soco em ponta de Não, faca. não, e você não vai. Meu, Jesus não agradou todo mundo, vai ser você que vai. Eu tenho isso na minha cabeça hoje também. E outra coisa que eu escutei uma vez numa palestra de marketing até, que foi bem interessante, o cara falou: o cliente mais pão duro e que mais quer te enxugar e não sei o que lá, e putz, é o que mais vai te perturbar, é o que mais vai te dar trabalho no dia a dia, o que menos vai te dar retorno. Meu, manda esse cara embora. Demite, né? Demite, não vale a pena. Demite. Entendeu? E energia, né? Você gasta uma energia desnecessária ali. Então, hoje eu sou um pouco assim. Eu atendo hoje ainda pessoalmente, e eu meio isso para você entender o que eu faço. Quer ver? Uma coisa que o seu cliente pode fazer, o pessoal da agência. Eu faço o seguinte: pô, quanto tempo tem gente que trabalha com agência aí? Sei lá, 40 anos, 30 anos. Você conhece muito mais que um cara que está começando agora, não conhece? Então, o que eu faço? O meu atendimento, minha hora é mais cara. A hora do professor mais novo da minha empresa é mais barata. E a hora de um professor que é o coordenador que eu chamo é intermediária. Entendi. E eu explico isso pro cliente e ele entende. E ele vai dar valor e pagar o que ele acha que ele pode dentro do que eu tenho ali. Né? E eu posso atender desde a pessoa que não tem dinheiro, que não muita condição naquele momento, ou não tem condição de investir, ou não quer investir, que seja está investindo em outra coisa, às vezes tem dinheiro. Né? Com uma planilha, que é o caso da agência. Pô, põe uma pessoa inicial para atender, ou vou fazer um plano de negócio com você, que eu vou na sua casa. A Lívia faz isso, né? Vou entender tudo. Pô, isso tem que ser mais caro, isso tem que ter um valor. Claro. Né? Porque não. E a pessoa tem que entender esse valor e você tem que passar isso para ela. Então, eu aprendi isso com um cliente meu advogado. É isso. Que é judeu. Ele brincou comigo e falou: Wagner, eu vou te ensinar uma coisa, mas o meu você não vai aumentar, você vai aumentar de todo mundo. Eu falei: tá bom. Meu Deus. E aí eu fiz isso já há uns 10 anos aí. Eu Tá faço certo. essa forma. E às vezes o cara também nem precisa tá com você. Ele pode estar com alguém da tua Isso, equipe, porque isso. ele tá Perfeito. tão básico, cara, que ele não precisa Perfeito. de você. Então eu falo isso, e às vezes você precisa começar comigo, mas quando eu ver que não tem mais necessidade, eu vou falar para você. O contrário também, né? Porque eu não tenho, a gente trabalha com tempo, né? Eu não tenho tempo para atender todo mundo. Então eu sou mais interessado em passar. Quando eu não tenho mais necessidade, eu passo para um outro profissional. Faço muito isso. E supõe que você esteja preparando o teu negócio para que ele dependa cada vez menos de você, para você curtir teu garotão, né? É isso aí. Mas eu gosto de fazer o que eu faço, meu. Esse é outro. Né? Eu tentei já ir para a área administrativa. Eu sento para fazer reunião, brinco que 2, 3 reuniões comigo ali no escritório é mais estressante que 10 aulas. Esse é o problema. Então eu faço o que eu gosto, então ajudar as pessoas, tirar as pessoas dessa perda de mobilidade, pôr no movimento. Isso é prazeroso para mim, então por isso que eu me mantenho fazendo. Cara, queria te agradecer, a hora voou. Eu achei que ia ser um desafio para mim a gente bater esse papo, mas, pô, que bom que você topou, fiquei muito feliz. Eu acho que você tem que voltar aqui e a gente tem que fazer coisa junto no turismo aí. Vamos sim. Trazer esses empresários para mudar a vida deles e também colocar na cabeça dele que ele pode mudar a vida do cliente dele também. Com certeza. Né? Pode ser uma missão do cara, né? Não é só. E essa parceria é boa tanto para ele, né? Porque vai estimular o cliente dele a viajar mais, ele vai estar mais apto, né? A saúde melhor. Sem saúde você não viaja. É isso. E ele vai poder curtir mais, porque o dinheiro às vezes ele tem. Ele não consegue ficar pelo desprazer que certas coisas começam a acontecer no dia a dia dele. É isso. Ó, vou deixar todos os seus contatos aqui na descrição do episódio. Se você quiser, chama a equipe dele, bate um papo com o comercial dele. Ou se você quiser alguma coisa mais personalizada, me chama, aí a gente fala direto com ele. Legal. Mas assim, eu acho que você tem que estar mais presente no turismo aí, que você é um cara que tem uma energia incrível. Agradeço. Obrigado, valeu demais. Obrigado por tudo, obrigado pelo convite. Foi muito bom aí falar com você. Tamo junto. Valeu, galera. Foi feito com muito amor e carinho. Um abraço.